vontade, né? Amém. Eu queria, antes de vocês chegarem, eu dei um testemunho. Estava sentado no banco e eu queria dar esse testemunho para vocês também. Eu saúdo toda a igreja com a paz. Amém. Glória a Deus. E eu tenho um pedido para fazer para todos. Deixa Jesus te usar. Amém. Porque Ele quer nos usar. Amém. Mas para isso, Ele é tão educado, eis que bate a sua porta. A porta do coração. Ele quer fazer morada. Ele quer mudar a nossa vida. Da mesma forma que Ele fez o primeiro milagre, transformando água em vinho, Ele quer nos transformar. Ele quer nos abençoar. Amém. E aconteceu um fato comigo, que eu contei daqui a pouco. Eu estava precisando de uma máquina, uma reta escavadora, para poder fazer um serviço para mim em si, que é o estacionamento em si. E aí tive a informação que lá embaixo, perto do Borrachinha, no início onde vai para a Matinha, hoje inclusive, tem um prédio e tem até uma padaria bacaninha. Era naquele lugar, onde a máquina estava e 2 caminhões removendo o material para começar a construção daquele prédio. Aí eu fui até lá. Quando eu cheguei ali, devia ser mais ou menos umas 10 ou 15 para as 11, o operador já não estava mais lá, que ele mora na Matinha, ele tinha ido almoçar. Só ficou um motorista, um senhor branquinho, magrinho, que me informou que ele só voltaria 12h30. Aí eu falei, eu estou precisando da máquina. Mas então só volta aqui 12h30, só conversa comigo. Estou virando o carro, meu, para poder voltar para cá para o meu serviço, que eu estava mexendo nas kitnetes. Aí o Espírito Santo colocou no meu coração a pregar para aquele motorista. E a palavra que ele colocou no meu coração, e depois vocês vão entender o porquê. A palavra, eu queria que os irmãos abrissem aí Lucas 15, versículo 3. Lucas 15, versículo 3. Amém, igreja? A parábola da ovelha perdida. Lucas 15, versículo 3. Então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca daquela que se perdeu, até encontrá-la? Achando-a, põe-a sobre os seus ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que há por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Amém? Amém. Essa palavra, meus irmãos, foi pregada para esse motorista. E eu sem saber o porquê. Aí marcamos e depois eu voltei, conversei com o operador, ele mandou conversar com o patrão dele e eles marcaram para o sábado de fazer o meu serviço. Eu aguardei, eles não apareceram. Foi no domingo, na segunda-feira eu fui procurar o dono para saber o que tinha acontecido. Ele marcou comigo. Aí ele vira para mim e fala: você não está sabendo o que aconteceu com aquele funcionário que te atendeu lá? Não. Ele se acidentou, saiu da estrada, bateu no árvore, quebrou o pescoço e morreu.
Então, olha o que Deus me usou para pregar para ele que Deus queria a alma dele para ele, porque ele me apresentava uma pessoa boa, de coração bom, uma pessoa simples, uma pessoa que tem pessoas que você olha para ele e às vezes você não conhece, mas o que está nele não está em você. E tem pessoas que a simplicidade, a forma de ela agir, você dá vontade até de abraçar. Dá vontade de você levar para a igreja. Esse era um camarada assim. Por isso que o Espírito Santo me coloca para pregar para ele. Eu tomei um susto tão grande. E ele falou comigo que ia voltar para ele. E a palavra foi pregada. Isso aconteceu. Logo em seguida, eu vou à casa do meu filho. Ele não estava. Mas eu encontro com a minha nora. E a minha nora vira para mim e fala assim: ó, a funcionária daqui está precisando de você. E ela é nossa irmã em Cristo, que mora na Matinha. E ela está com muito problema com o marido dela. O marido está bebendo muito. Ela é evangélica, o marido não. Aí o diabo usando para destruir o casamento. Aí eu falei assim: Luciana, você sabe aonde ela mora? Ela falou assim: não, eu sei que ela mora lá na Matinha. Aí eu virei para ela e falei assim: não preocupa não, que amanhã eu vou lá. Ah, mas como que você vai lá? A Matinha é grande. O Espírito Santo vai me conduzir até cá. Pronto, fui embora. No outro dia cedo, orei e pedi a Deus que me conduzisse até cá. Liguei o carro, meu irmão, e fui. Aonde tocava no meu coração, eu fui passando. Não subi aqueles morros, continuei indo, foi assim, porque aquela propriedade do lá na frente. Estou indo. Tem até uma vilazinha lá na frente. Quando eu desfiz a curva, veio uma criança, mais ou menos uns 12 anos, uma jovenzinha de bicicleta, e eu pergunto assim: você conhece a fulana de tal? Eu conheço. Onde ela mora? Embaixo. O Espírito Santo me conduziu e eu parei do lado a casa dela embaixo. Então, meus irmãos, aqui ó, eu falo com você, estou todo arrepiado. Quando você tem fé, quando você exercita a tua fé em Jesus, não tem diabo, não tem satanás, não tem ninguém que impeça que a bênção chegue na tua vida, na minha vida, na tua vida. Não tem. O inimigo, ele tenta e trava a briga constante, porque a partir do momento que você decide aceitar Jesus, você tem um inimigo. Você tem um inimigo. Mas você tem um aliado muito forte. Aleluia. Então você tem que clamar o socorro. Amém. Porque a gente não entra. Mas a partir do momento que você está revestido com a couraça do Espírito Santo de Deus, não tem para ninguém não. Porque o brilho que emana em você, as trevas tem que afastar. Amém. Por isso que eu sempre falo: deixa Jesus te usar. Isso aconteceu em Carangola, que eu falei com o pastor. A igreja metodista, eu tive um dia antes, no sábado, do aniversário da minha tia. A minha tia nasceu na igreja metodista. É metodista até o tutano. Eu desde criancinha. E eu fui, interessante, pastor, porque eu ia mais cedo, mas eu fui à tarde. Porque se eu fosse cedo, eu ia encontrar só ela. Eu encontrei membros da igreja e o pastor da igreja. E na hora que eu bati na porta para entrar, foi justamente no horário da oração. Tudo preparadinho por Deus. Tudo. E aí eu falo com ele: pessoal, eu quero fazer parte. Eu e o meu amigo que eu trouxe comigo. Ele falou: mas tem mais alguém que não está dentro de mim, que só ora comigo? É o Espírito Santo do bem. Deixa eu fazer parte dessa oração. Só que depois da oração, eu falei: agora eu tenho que abrir meu coração e dar um testemunho para vocês, para aumentar a tua fé. E dei. O que o pastor fez comigo? Aí no domingo, porque sempre quando eu estou lá, eu sempre com o pastor. Eu estando lá, eu congrego com a minha tia, na igreja metodista dela. A igreja lotada, com mais de 400 pessoas, que mostrou o tamanho da igreja assim, lotada.
E lá tranquilinho com minha tia, do lado dela, a gente orando, começou o culto. No meio do culto, o pastor falou assim: agora eu quero trazer aqui na frente um irmão nosso. E eu nunca escutei. Eu tenho que segurar para eu chorar. Um depoimento tão firme e contundente que saiu da boca desse irmão. E quando falou evangelista, esse senhor, o pastor vai fazer isso comigo, pastor? E eu fui lá na frente. E você precisa ver como o Espírito Santo me usou. Aleluia, glória a Deus. Como me usou. Contei a minha vida toda. Como eu cheguei, eu podia ter chegado pelo amor, mas eu fui chegar pela dor. E eu já contei aqui no início. Precisou que a doença chegasse até a minha filha, para me enxergar a grandeza dele. Precisou que acontecesse com ela, para que o médico dos médicos curasse, para me enxergar o poder dele. Ou seja, curou ela e a conversão do irmão estava no propósito. Então tudo tem um propósito de Deus. Amém. Que a gente não entende, sabe? Eu fui buscar uma máquina, fui pregar o irmãozinho. Eu fui buscar uma funcionária do meu filho, da minha nora, que estava precisando de ajuda espiritual, sem saber o endereço para ir no porta da casa. Estou lá em Carangola, no horário que eu não ia, Deus me mandou ir à tarde, eu fui à tarde, para chegar aquele pastor, para que eu desse um testemunho para aquela igreja, porque tinha muita gente ali dentro precisando escutar aquilo que Deus mandou. Amém. Então eu falo para vocês, deixa Deus